O secretário Vânio Jordani, conforme combinado com assessoria e tal, né? Para a gente conversar um pouquinho mais sobre saúde, né? Secretário, seja bem-vindo, bom dia, feliz 2026, né? Já tá rolando aí, né? Bom dia, Marlene, obrigado pelo espaço e feliz 2026 a toda a população sorrisense. Satisfação nossa em recebê-lo aqui. Eu, inclusive, estava fora por uns dias, várias demandas foram chegando, a gente foi anotando e daí o convite que surgiu para que o senhor viesse trazer algumas respostas. Vamos começar falando dos especialistas aí, reumatologista, ginecologista, neurologista, o que mais? Ortopedista. O pessoal está com algumas dificuldades, secretário. Como é que está nesse departamento, a secretaria? Bom, o final de ano existe uma paralisação, né, que é normal, né? Vários especialistas eles entram em férias, né, ou fazem um determinado recesso. E à medida que eles vêm retornando às atividades, a gente vai conseguindo realizar essas consultas. Então temos uma fila de espera aí em virtude desse acumulado, é isso? Sempre vai ter demanda, né, principalmente para especialidade. Algumas delas são mais tranquilas, a gente consegue repor, e outras dão um pouquinho mais de trabalho, como a gente viu ano passado, que é a questão da reumatologia e da neuropediatria. Porém, esses profissionais, todos têm atendimento agora? Não tem nenhum que está faltando efetivamente? A maioria deles, o AME já disponibiliza. Algumas subespecialidades que são mais complexas, e aí eu vou citar aqui a reumatologia, a neuropediatria, a gente tem feito na modalidade de tele, e esse ano a tendência é que a gente faça presencial também. Vai ter lá especialista disso. Isso, para que a gente tenha mais qualidade no atendimento e para que essas avaliações, né, até quando são necessárias para algum tipo de benefício, elas sejam feitas de uma maneira mais fidedigna. Perfeito. Inclusive, enquanto a gente estava aqui no ar hoje, chegou um informe de uma senhora com pedido de exame para um pé, para levar. A ortopedista já teria remarcado a consulta para fazer o retorno, mas ela está aguardando desde abril do ano passado para fazer este exame. Como é que está nesse departamento e qual é o caminho das pedras aí, secretário? Esses casos que exigem urgência, que exigem cuidados, que podem cronificar e levar até a inviabilização de um membro, eu recomendo que os usuários procurem lá a Secretaria de Saúde, o gabinete está à disposição e a gente diretamente com o senhor lá na sua pasta. E a gente vai procurar uma maneira de agilizar esse processo. Pontualidades aí, mas os exames em si, quem tiver pedido, como é que ele procede, secretário? Para não haver esse atraso. Os exames, esse ano a gente passa por uma reformulação. É um TAC, né? É um termo de ajuste de conduta que foi assinado, inclusive, pela gestão anterior, para que o município tenha um laboratório municipal e com pontos de coletas. O laboratório já está funcionando, o laboratório municipal, e ele faz em média 300, 400 exames por dia. Do saldo do contrato anterior de credenciamento, que durou 6 anos, ainda existe um pequeno saldo de um dos laboratórios, que realiza em torno de 700 exames por dia. Na rede privada esse, no caso. Isso, aqueles que são credenciados, que são contratualizados. Então, hoje a gente tem feito em média 1.200, 1.300 exames por dia. A demanda da secretaria é muito maior, ela chega a 3.500 exames dia. Esse ano a gente abre o nosso PPA, é a nossa primeira LOA, então no dia 9 de janeiro foi aberto um edital de credenciamento. Então todos esses laboratórios municipais que tenham todos os critérios, eles vão poder se credenciar. Além do municipal, vai ser mantido então esse atendimento? Isso, porque assim, é difícil a gente manter só no município, qualquer dificuldade que a gente tem, a gente não conseguir atender. Certo. Então, a ideia é que o município vai absorver em torno de 50% da demanda e 50% vai ficar na rede privada. Esse credenciamento ele finaliza no dia 28. No dia 2 está programada a abertura dos envelopes. E entre o dia 2, 3, no máximo até dia 4, a gente espera que o processo esteja homologado e que a gente consiga assinar o contrato com todos os laboratórios que têm o interesse da rede privada. 4 de fevereiro agora já. Agora. Semana que vem. Semana que vem. Então tá no prazo para resolver essa questão aí. Quem estiver esperando pelos exames já sai. Exato. E aqueles pacientes que são pacientes oncológicos, que tenham doença crônica ou por qualquer outro motivo, os exames são de urgência, procurem a secretaria para que a gente possa ajudar a acelerar esse processo. Exames mais especializados, por exemplo, colonoscopia. Como é que está isso, secretário? Então, a endoscopia, colonoscopia e CPRE são procedimentos que o Estado vinha custeando através de um programa que é o Fila Zero. Então, o consórcio Telespíritos recebia esse recurso e repassava aos municípios em cota.
Mas o governo do estado parou de fazer esse repasse no mês de novembro do ano passado. Isso é média e alta tecnologia, Isso, especialidade maior, digamos assim. Isso, demanda um pouco mais de cuidado, Marlene. E a gente aguarda, né, esse repasse do governo do estado para a gente retomar isso em números maiores, em escala. E números menores a secretaria tem feito com recurso próprio, tem lá até algumas verbas que são impositivas, que são emendas, inclusive da gestão passada, que ainda estão sendo executadas. Então, quem tiver nesta necessidade de urgência também pode procurar a sua secretaria lá para ter esse atendimento. Exatamente. Às vezes a pessoa recebeu a solicitação do exame, precisa fechar o diagnóstico, né, para iniciar um tratamento específico, para que ela procure a secretaria e a gente possa ver o caso individualmente e ver uma maneira de ajudar. Perfeito, muito bem. Outra situação que chega, inclusive, agora, acabou de mandar para nós um recado em relação à medicação. A senhora diz aqui, fui na farmácia Cidadã e não tinha omeprazol. Está faltando algum medicamento, secretário? Como é Olha, que tá o omeprazol é uma medicação básica e disponibilizada através do nosso Remume. Procurar a secretaria para a gente conversar e saber qual unidade que ela procurou e não encontrou o medicamento. Em alguma vai ter, então, e a pessoa pode deslocar de um local para outro? Por exemplo, se eu fui no Rota do Sol consultar, eu posso vir na farmácia central? Como é que é isso? Pode, inclusive, se não tiver naquela unidade e tiver em estoque nas demais, ou a gente encaminha para aquela unidade ou ele pode buscar na farmácia central. Mas daí ele pode pedir ao atendente para fazer essa solicitação, é isso? Exatamente, Marlene. É o caminho para resolver. Muito bem. Fraldas, tem alguma dificuldade para quem precisa, secretário? As fraldas que a gente utiliza em Sorriso, elas são um pouco mais específicas que são usadas nos demais municípios. Por quê? A adesão é melhor, não tem vazamento, os pacientes gostam de utilizar, os familiares também gostam. Qualidade melhor, no caso. Qualidade melhor. Então, existiu uma pequena falta, eu acho, no início do mês, mas essas fraldas já chegaram e já estão em estoque. Se alguém teve dificuldade para acessar esse estoque, não conseguiu as fraldas, por gentileza, nos comunicar. Isso sempre vale ressaltar, é com a indicação, com uma receita, um receituário do profissional médico, é isso? Sim, Marlene. A gente precisa, né, que venha o descritivo e o relatório, né, dos profissionais de saúde, especialmente do médico, né, da necessidade do uso das fraldas, para que a gente até consiga justificar, né, o gasto com esse material certinho e que dê lisura ao processo. Perfeito. Em relação à telemedicina, o senhor já citou que está havendo atendimento. Como é que está sendo isso? Como é que está esse retorno da população? Algumas pessoas ainda têm dificuldade para entender o processo, secretário? A gente fez um termo de convênio, né, com a Abra Social, com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a Efetiva e a L2D para prestar esse serviço. Esse processo ele dura 6 meses, então a gente iniciou em agosto e finaliza agora, no mês de fevereiro, com a prestação de contas. Em relação ao uso cotidiano, a gente percebe que a população conseguiu aderir, conseguiu se adaptar. Logicamente que é importante que em todo serviço que é feito de telemedicina, que ele tenha o acompanhamento de um profissional. A gente tem feito isso nas especialidades com os enfermeiros, né? Para que a pessoa entenda o que está acontecendo ali naquele momento, né? Entenda o profissional, consiga expor as suas queixas e a gente dê qualidade ao serviço. O senhor tem expectativa de manter, de ampliar isso? Como é que é, secretário? A expectativa é que a gente consiga, né, dar bastante humanização nesse processo tecnológico da saúde e a ideia é ampliar bastante mesmo, Marlene. Então, usar o AME na parte da noite, né? Que é quando o trabalhador consegue ou ir consultar ou acompanhar um familiar e que a gente consegue oferecer lá também todas as especialidades e subespecialidades. Isso já está acontecendo no período noturno ou é um plano apenas, secretário? Não, ele já está aconteceu no decorrer do ano passado todo, a gente já fez mais de 2.500 consultas, inclusive a gente conseguiu acelerar bastante a fila de reumatologia. No mês de dezembro e mês de janeiro está consultando a neuropediatria. Então, assim, é um processo que vem se aperfeiçoando. E para esse ano a gente pretende, né, aumentar, né, essa presença da telemedicina, né, se possível levar a todos os bairros da cidade e aumentar o número de consultas com especialistas na parte da noite do AME. O nosso desejo inicial é que a gente consiga fazer em torno de 1.000 consultas de especialidade mês. Nos postos de saúde mesmo? Essas de especialidade, talvez a gente traga no AME, porque fica mais fácil da gente explicar o processo. Entendi. Aquela população que se adapta bem ao uso do app, talvez a gente consiga usar direto na casa dela ou em outro ambiente que ela tiver.
mas é um processo que demanda tempo e demanda aprendizado, né? Entre várias situações, muitos exames, as pessoas mandam para a gente aqui os pedidos, secretário. Então, vou pedir que o senhor reforce essa explicação para essas pessoas que estão aguardando. Qual é o melhor meio para solucionar isso? Ir direto na Secretaria de Saúde, é isso? Assim, se é um paciente oncológico, um paciente com doença crônica, ou por algum motivo, né, o médico, o assistente, solicitou esses exames com urgência, a gente pede para que procure a Secretaria de Saúde, pode até procurar lá o gabinete do secretário para a gente conseguir dar celeridade nesse processo. Muito bem. A tendência é que a gente volte a realizar em torno de 3.500 exames dia a partir do mês de fevereiro. Então, esse fluxo ele vai normalizar. Perfeito. Então, os agendamentos, se eu não me engano, até dia 14 de fevereiro eles já foram feitos. E os demais ainda a gente vai preenchendo com o passar dos dias. Então tem que procurar mesmo, não pode ficar em casa esperando, secretária. Tem alguns exames que não podem esperar mesmo, Marlene. Então a gente está lá à disposição, a gente vai receber, vai atender e vai dar celeridade ao processo. Muito bem. Secretário, em relação ao recurso, a gente sabe que o orçamento já virou na prefeitura, né? Eu ainda não conversei com o secretário de Finanças para ver o que fechou do ano passado, mas enfim, o senhor está tendo dinheiro suficiente para evitar essas faltas de insumo, de medicamento, do que quer que seja, secretário? Não, o orçamento da saúde ele é um orçamento bom, né? Tudo previsto no PPA, essa LDO que vem para esse ano e essa LOA. O recurso existe, mas assim, todo o processo dentro da gestão pública tem que seguir um rito, né? A gente poderia fazer o processo no ano passado? Até poderia, mas ficaria com o orçamento do ano passado. Então, o fechamento de contas ele fica mais difícil. Certo. Por isso que alguns processos se iniciam em janeiro desse ano, dentre os quais os exames laboratoriais, os exames de imagem e tantos outros que a gente ainda deva refazer ou fazer um processo novo. Para o senhor poder ter realmente o acesso ao recurso necessário para atender toda a demanda, né, secretário? Sim, Marlene, e a gente tem a dotação orçamentária prevista e, com a graça de Deus, a gente vai ter a finança lá no final para conseguir concluir todos os projetos. Perfeito. Houve troca de pessoal? Estão questionando aqui, porque parece que mudou algumas pessoas na farmácia e na regulação também. Daí questionaram, por que trocar quando está dando certo? A troca ela é necessária. A gente imaginar que vai fazer da mesma maneira e que vai obter um resultado diferente, não dá muito certo em gestão pública. Então, a troca existe com vários objetivos. Oxigenar, melhorar o processo, ter novas ideias, poder entregar mais serviços, melhores serviços. E assim, existiram trocas e ainda existirão. Isso é natural dentro da gestão pública. Atenção básica, assistência farmacêutica, até a própria regulação. Então, no decorrer do período, existirão trocas. Então, os resultados que forem satisfatórios dentro da visão da gestão ou do gestor da pasta, eles vão continuar. Os que não forem, existirão trocas. Isso é natural. Houve pessoas de fora sendo contratadas aqui em Sorriso ou são sorrisenses mesmo? Não, as trocas elas ficam dentro da secretaria mesmo, né? São servidores da pasta já, só muda a posição. A função. Certo. Eu vi, inclusive, notícia essa semana de cursos preparatórios para recepcionista. Está acontecendo isso? Capacitação? A atenção básica, desde o início da gestão, ela vem procurando dar uma melhor qualidade de atendimento. E a melhor maneira é que a gente consiga qualificar o recepcionista. Então, eles vêm passando por esse curso de aperfeiçoamento, essa troca de ideias, a gente entender o que eles vivem lá no dia a dia para poder acolher melhor a população e entregar melhores resultados. Muito bem, secretário. Perguntaram aqui para a gente no Fala Cidadão por que não tem mais acompanhante na UPA. Mudou alguma coisa? Hoje a nossa UPA ela tem uma lotação em torno de 32, 34 pacientes. O nosso espaço físico ele não é tão grande. Então, assim, se não for uma pessoa dentro de uma condição especial, que precisa de acompanhamento durante todo o período, a gente tem evitado liberar o acompanhante. Mas não é para deixar lá o paciente isolado, não é para isso. É para a gente diminuir a quantidade de pessoas que estão dentro da enfermaria. Então, é o único quesito. Lotação demais pode causar mais problema do que solução, secretária. É isso? A gente fica com medo, né? Porque o acompanhante geralmente é uma pessoa leiga, ele não conhece o processo de saúde e doença. Então pode vincular, de repente, uma contaminação, algum erro de procedimento, enfim. É questão de espaço físico mesmo que a gente toma essas atitudes no intuito de preservar o paciente. Muito bem. Secretário, tem alguma recomendação para atualizar o cartão do SUS? A gente olha o Ministério, vê que o Ministério quer fazer algumas mudanças. A tendência natural é que o cartão nacional do SUS ele não exista mais.
que esse cadastro seja feito via CPF. Então a gente ainda aguarda essas determinações do Ministério, mas a princípio a gente gostaria que todos atualizassem o seu cartão SUS, porque a gente precisa saber a dimensão dos usuários e o quanto a gente precisa fazer em investimento em saúde em função desses números. Então, no caso, quem mora em Sorriso, quem usa o serviço de saúde de Sorriso, precisa procurar a unidade de saúde, é isso? Exatamente. Eu tive um caso de um amigo esses dias, ele precisou de um serviço público e era direito dele fazer uso. A gente foi consultar o cartão dele e era de Nova Canaã. Falei, não, passa na unidade, atualiza seus dados, né, refaz esse cadastramento para que a gente tenha uma visão real do que tem acontecido na unidade básica. Então, mesmo que seja do Estado, quem se mudou para Sorriso recentemente e ainda não atualizou, precisa fazer essa atualização. Por gentileza. Muito bem. Vamos falar mais um pouquinho sobre o atendimento de telemedicina, secretário. Teve uma senhora que mandou um recado aqui dizendo que ela não gostou da experiência, principalmente por sair de um bairro para ir lá de noite consultar e etc. e tal. Como é que isso realmente funciona e o que pensa a secretaria para fazer com que as pessoas entendam melhor o processo, que ele tenha um melhor resultado, enfim? Assim, o processo de humanização do uso da tecnologia é uma das nossas preocupações. Existem ferramentas tecnológicas e a gente vai utilizar. O AME, nesse princípio, ele já estava pronto, ele já estava estruturado, então ficaria mais fácil da gente realizar as consultas de especialidade lá. Para esse ano, a gente tem o objetivo de deslocar as unidades, seriam em torno de 10, vamos dizer assim, cabines, espalhadas pela cidade para que fique mais próximo de onde a pessoa mora, para que diminua esse transtorno de alguém que mora, um exemplo, na Zona Leste, para que ele venha ao AME fazer a consulta. Então está dentro da programação desse próximo ano e dos investimentos desse próximo ano, para que essa unidade de consulta, o que a gente chama aí de um container ou uma cápsula, enfim, a gente vai aproximar isso mais da população lá para diminuir esses transtornos. Seu pensamento seria talvez uma unidade móvel ou fixa? Como é que é isso? A gente já tem uma unidade dessa, Marlene, que é em frente à unidade básica ali do Rota do Sol. Já está funcionando. No caso, foi o primeiro teste que o senhor fez. Exatamente. Então a gente gostaria de uma cabine como aquela, um espaço como aquele, localizado próximo de 3 unidades básicas de saúde, que seria a referência para a telemedicina. Perfeito. E dessa maneira a gente diminuiria esses transtornos aí que acaba gerando. Hoje está funcionando com quais especialidades? Todas elas? Hoje a gente tem contratualizado todas as especialidades e subespecialidades. Então, conforme a demanda, conforme o saldo financeiro, a gente vai fazendo a execução. No ano passado a gente deu prioridade à cardiologia, endocrinologia, reumatologia e esse saldo final está sendo utilizado para neuropediatria. É lógico, assim, é um projeto piloto, então foi a primeira experiência. Certo. O projeto real vem esse ano a partir de fevereiro. E aí sim, a gente vai conseguir atender uma demanda muito maior e reduzir todas as filas de especialidades. Essa é a nossa grande expectativa. Muito bem. Vamos para um exemplo bem prático, o cardiologista, que talvez seja mais fácil de entender. Se eu precisar de um cardiologista, como é que funciona? Eu faço o exame aqui e o médico lá longe vai ter acesso a esse exame, é isso? Primeiro, né, o paciente vai chegar na unidade, vai ser recebido. Todos os exames que ele tenha, sejam eles de bioquímica ou de imagem, eles vão ser digitalizados e colocados dentro de um sistema. O médico que irá fazer a consulta, ele tem acesso a todos esses exames. Certo. Se a entrevista, a anamnese, for suficiente, junto com aqueles exames, para fechar uma conduta e continuar o diagnóstico, essa consulta continua com ele. Se ele observar qualquer aspecto de gravidade, ele vai pedir uma consulta presencial e se tiver alguma coisa que está desregulada, por exemplo, a pressão, ele mesmo já encaminha para o UPA. Perfeito. Então, assim, o telemedicina é aquela avaliação tranquila, sem excessos, mas se porventura ele identificar qualquer fator de gravidade, essa consulta obrigatoriamente tem que ser feita presencial. Como médico, o senhor diria que para os check-ups anuais funciona muito bem, então, a telemedicina? Funcionaria muito bem, Marlene. Então, para esse segmento da pessoa que já tem o diagnóstico, né, questão de medicamento, exames e uma avaliação mais tranquila, a telemedicina funcionaria muito bem. Lógico, identificou sinal de gravidade e a consulta presencial.
Que é o mais importante, né? Oftalmológico, aqui estão falando sobre cirurgias. Tem alguma notícia, secretário? Pessoal que está esperando? Catarata e pterígio, né? Eles estão dentro daquele recurso também que vem do Fila Zero. O município tem um recurso, né, que já está alocado para a execução desses procedimentos. E no mês de fevereiro ou março a gente já deve retomar essas cirurgias. Muito bem. Perguntaram aqui também sobre a Clínica Cell. Continua o convênio lá, secretário? O pessoal tem reclamações. A gente tem convocado os prestadores de serviço que estão próximos aí da secretaria, que recebem grande demanda, para refazer o fluxo, para conversar, para orientar, para ver a dificuldade que eles têm também, entregar um serviço de maior qualidade. Dentro desses serviços, a Clínica Cell foi chamada lá para uma conversa e para que ela tenha uma reestruturação e a gente não tenha reclamações em relação não à execução do procedimento em si. A espera, o local, às vezes... Um espaço talvez não tão adequado como poderia ser. Exatamente. E assim, todos os contratos novos que vêm o credenciamento de prestadores, agora a gente vai mandar uma comissão antes, ou um profissional antes, para que ele ateste a capacidade técnica. Perfeito. Um exemplo, se a Clínica Cell fala para mim que consegue atender 200 exames de ultrassom num dia, aí a gente tem que ir lá e ver se eles realmente têm essa capacidade técnica. Então, os contratos novos que estão sendo refeitos, a gente tem tomado esse cuidado para que não tenha dificuldade lá na frente. E esse contrato, no caso dessa clínica específica, apenas usando como exemplo, é um contrato por quanto tempo? Ele vai se renovando automaticamente? Como é que é isso? Não, ele é um credenciamento, né? O credenciamento ele é mais democrático, a gente diria assim, que aí todos podem participar. Perfeito. E de acordo com a capacidade técnica, eles vão absorvendo determinada demanda. Então, em algum momento, a gente precisa chamar o prestador para readequar essa entrega de serviço. Muito bem. Pede para o secretário dar uma atenção para o PSF Central, que está um caos, diz a pessoa. Diz respeito com a área descoberta. Foi o que o Vinte falou aqui. A área descoberta, né, ela não necessariamente é um PSF. Então, existem 2 médicos lá que são responsáveis por essa área e eles atendem basicamente a livre demanda. Ou seja, a pessoa vai lá de manhã e acaba consultando. A demanda, a gente não consegue controlar da área descoberta. Então, segunda-feira vai estar cheio, de repente na sexta-feira não vai ter tanta gente. Entendi. Então, assim, a gente está procurando instrumentos para aprimorar isso, para melhorar isso, mas é uma população que consulta que a gente diria assim, flutuante. Não é fixa, né? Sim, entendi. Então, isso dificulta a parte administrativa para a gente. Vamos dizer que a gente colocasse 4 médicos lá. Na segunda-feira, terça e quarta, eles trabalharam muito. Na terça e quinta, talvez não tivesse nem demanda. E essas pessoas, elas podem procurar outras unidades ou só o posto central, no caso? Elas estão muito habituadas a usar o posto central. Vou dar um exemplo e talvez até você tenha conhecimento do ano passado. A região do Barreiro, a gente gostaria de referenciar ao Jonas Pinheiro. Mas daí a gente cria um transtorno para eles. Porque eles vêm, a cidade é mais rápido. Se eles tiverem que entrar 20 ou 30 quilômetros depois retornar... Aí o senhor está deixando que eles escolham, no caso, para facilitar para eles. Isso. Mas eles poderiam ir para o assentamento lá. Poderiam. Mas aí, como já vem a cidade, já tem esse costume, já aproveita para consultar. Perfeito. E a gente, na tentativa de simplificar o dia a dia deles e ajudar, a gente manteve dessa maneira. Secretário, nosso tempo aqui está chegando ao final. Não sei se o senhor teria mais alguma situação para colocar. Assim, agradecer o espaço, né, Marlene? É sempre bom estar aqui, é sempre bom falar de saúde, falar do SUS. Logicamente que a gente sempre vai ter algumas dificuldades que a gente precisa olhar com mais carinho e procurar a resolução. Mas o nosso objetivo é entregar o melhor trabalho possível, né? E a gente está sempre aberto às críticas, né? Com respeito à mídia, que faz um trabalho aí de utilidade pública. Deixar um abraço a toda a população sorrisense e que Deus abençoe e dê muita saúde a todos.